Um ex-assassino sai da aposentadoria e elimina uma gangue inteira. Por que finalizaram seu cachorro e roubaram seu carro? Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar John Wick, de 2014. Pessoal, nós estamos iniciando esse canal, então peço para se inscrever e caprichar no like para nos fortalecer, e agora bora lá! O filme começa quando John Wick bate seu SUV em uma parede. Ele tropeçou para fora do carro, ensanguentado e ferido. Ele pressionou a ferida em seu estômago. Enquanto rastejava para o lado, pegou o telefone e assistiu a um vídeo de sua esposa, Ellen, na praia. John caiu e fechou os olhos. A cena muda para alguns dias atrás. John acordou em um dia nublado. Ele se lembra de estar com Ellen até recentemente, quando ela desabou em seus braços. Ela teve uma doença que acabou tirando sua vida. Hoje é o seu funeral. Após a cerimônia, o amigo de longa data de John, Marcus, o abordou para oferecer suas condolências. Naquela noite, John recebeu uma entrega. Este é um pequeno beagle. John encontra o bilhete de Ellen. Ela escreveu a ele que havia aceitado sua morte e agora queria que John encontrasse a dele. John chorou. Ele leva o cachorro para fora e olha sua coleira, que tem uma flor, o que leva John a descobrir que Ellen deu ao cachorro o nome de Daisy. Quando John estava dirigindo seu Mustang naquele dia, Daisy seguiu John. Ele parou para abastecer ao mesmo tempo que 3 gangsters russos, incluindo Yozel Tarazov, filho do gangster Viggo Tarazov, aparecem. Yozel foi até o carro de John, elogiou-o e perguntou quanto custaria. John disse que não estava à venda. Yozel então insulta John em russo, pensando que John não entende, mas John prova que ele está errado sussurrando em russo. Um amigo de Yozel enfiou a cabeça no carro e desejou um bom dia a John. Daisy precisa ir ao banheiro quando John vai para a cama. Enquanto desciam as escadas, 2 homens pararam na frente de John nas sombras, enquanto um terceiro pegou um bastão e atingiu John na cabeça. Quando Daisy reclamou, ele começou a bater em John. Um dos homens se aproximou do cachorro e quebrou seu pescoço. O homem tira a máscara para revelar Yozel, que derruba John. Mais tarde, John acordou, caminhou até seu cachorro morto e acariciou sua cabeça. Yozel dirige o carro de John até a oficina de Aurélio. Aurélio reconhece imediatamente o carro e exige saber onde Yozel o conseguiu. Yozel se gaba de quem roubou o carro e também de quem finalizou o cachorro do homem. Aurélio dá um soco no rosto de Yozel. Yozel saiu furioso, dizendo que ia dar o carro para outra pessoa. Mais tarde, John chega à loja e pergunta a Aurélio se ele viu Yozel passando, e Aurélio dá seu nome a John para confirmar que foi ele quem pegou seu carro e finalizou seu cachorro. Mais tarde naquela noite, Viggo ligou para Aurélio e perguntou por que ele havia batido em Yozel. Aurélio conta por que roubou o carro de John Wick e finalizou seu cachorro. Viggo simplesmente respondeu, "Ó." Enquanto isso, John chegou ao porão com uma marreta e começou a bater no chão. Ele encontrou uma pilha de armas e moedas de ouro. Viggo se encontra com Yozel em sua casa para discutir a situação. Ele bateu 2 vezes no plexo solar do filho para repreendê-lo, lembrando-o do crime que acabará de cometer. Viggo conta a Yozel que John Wick costumava manter contato com ele até que conheceu Ellen e decidiu ir embora. John aparentemente tem a reputação de ser o Boeman, ou melhor, o cara que eles trouxeram para finalizar o Boeman. Viggo liga para John para tentar resolver o assunto, mas John desliga na cara dele. Naquela noite, Viggo enviou uma equipe de 12 pistoleiros à casa de John para finalizá-lo. John enfrentou todos eles com relativa facilidade, lutando com os últimos antes de esfaquear o último no coração. Um policial bate na porta da frente. John o chamou pelo nome e perguntou se havia uma reclamação de barulho e o policial disse que sim. Ele pergunta se John está de volta ao trabalho, referindo-se ao corpo visível atrás de John. John disse que estava apenas resolvendo as coisas. O policial desejou-lhe boa sorte e foi embora. John recrutou uma equipe de limpeza com a qual ele havia feito negócios no passado para limpar o local e se livrar dos corpos. Eles parecem saber que esta não será a última vez que o ajudarão. Viggo conhece o amigo de Wick, Marcus, e pede a ele para finalizar o Wick e oferece a ele um contrato no valor de 2 milhões.
Ele também instruiu seu assistente, AVI, a chamar outra pessoa para assumir. Marcus prontamente aceitou. John chega ao Continental Hotel na parte baixa de Manhattan, onde faz negócios. Ele reconheceu Perkins. John conhece outro velho amigo, Winston, o gerente proprietário do Continental Hotel. John perguntou, e Winston disse a ele que Ozell estava em um clube chamado Red Circle. John foi ao clube onde Ozell e seus amigos deram uma festa. John primeiro finaliza um dos seguidores de Ozell antes de passar pelo andar inferior do clube, onde Ozell está desfrutando de uma noite de champanhe e damas, em um elegante banheiro russo. Ao avistar John, ele começa a atirar neles enquanto Ozell foge. John consegue finalizar todos os assassinos em seu caminho, mas Ozell escapa em um veículo de fuga. Ele retorna ao Continental para tratar de um ferimento que adquiriu no clube, um ferimento infligido por um dos capangas de Vigo usando uma garrafa. O médico informa a John que seus pontos irão se romper se ele tentar se esforçar muito. No entanto, John garante a ele que tem o aspecto de alívio da dor de sua recuperação coberto, graças ao uísque que pediu anteriormente. Marcus espera até o anoitecer antes de subir no telhado do prédio em frente à janela do quarto de John. Ao se olhar no espelho, ele vê alguém entrando na sala. Para alertar John, Marcus dispara sua arma. O intruso é Perkins, e ela imediatamente começa a atirar em John enquanto ele tenta escapar de suas balas. Perkins informa John que Vigo dobrou o preço do contrato para $4 milhões para ela quebrar os regulamentos do hotel e eliminá-lo. Apesar das tentativas de Perkins, John consegue subjugá-la com uma chave de braço e decide poupar sua vida em troca de informações cruciais. John é informado por ela que Vigo guarda seus pertences em um porão localizado em uma igreja. Depois de nocautear Perkins, John a confia a Harry, um sócio que aceita uma de suas moedas de ouro como pagamento. Harry prendeu Perkins a uma cadeira usando algemas, sem perceber que ela havia deslocado o polegar para facilitar a fuga. Depois de se libertar, ela cobre o rosto de Harry com um travesseiro antes de usar uma arma de fogo para acabar com sua vida. Ao chegar à igreja, John descobre que Vigo escondeu seu dinheiro e arquivos comerciais lá. John passa a finalizar os outros guardas da igreja e pega o padre a conduzi-lo ao cofre. Posteriormente, John expulsa as mulheres no cofre e acende um incêndio, envolvendo toda a área. Assim que Vigo descobre sobre o incêndio, ele é repentinamente emboscado por John e seus tiros. Apesar de seus esforços, John consegue derrubar muitos dos capangas de Vigo. No entanto, seu sucesso dura pouco, pois ele é nocauteado quando um SUV colide com outro, fazendo-o cair no chão. Vigo aproveita a oportunidade para capturar John e questionar seus motivos para ir tão longe em busca de vingança por um mero carro e cachorro. John revela a Vigo que o cachorro foi um presente de despedida de sua falecida esposa e que Ozell o roubou dele. Em troca, John oferece a Vigo uma escolha, entregar Ozell a ele ou enfrentar a morte. Vigo confia John a seus assistentes, que recebem a ordem de asfixiá-lo com um saco plástico. Porém, Marcus, que está situado no prédio ao lado, observa a situação e finaliza um dos capangas, permitindo que John despache o outro. John atira nos pneus do veículo em fuga de Vigo, deixando-o como o único sobrevivente. Sob coação, Vigo informa John que Ozell está abrigado em uma residência segura no Brooklyn, que está sendo guardada por indivíduos armados. No entanto, John consegue superar os guardas e se infiltrar na casa segura. Ozell, mais uma vez, tenta fugir, mas acaba sendo capturado e finalizado por John. Vigo busca vingança pelo assassinato de Ozell e pela sobrevivência de John. Como resultado, ele ordena que seus seguidores enfrentem Marcus em sua casa. Eles começam a agredi-lo brutalmente, com Vigo e Perkins finalmente atirando nele até a morte. Antes de partir em um helicóptero, Vigo contata John para informá-lo do trágico desfecho. Enquanto espera John chegar na casa de Marcus, Perkins é chamado para se encontrar com Winston, o dono do Continental Hotel. Ela conhece Winston e 4 homens no Bethesda Arcade no Central Park. Winston disse a ela que ela havia violado as regras da Continental e que sua associação seria encerrada. 4 homens a executaram. Enquanto Winston se afasta,
Ele encontra o zelador que ajuda John a remover o corpo do assassino de casa e lhe dá algumas moedas. John encontrou o corpo de Marcos e saiu para buscar Viggo. Ele avista os bandidos indo em direção aos helicópteros e tenta acertá-los com seu carro. Viggo pede a Vi para sair e finalizar John, apenas para que John o acerte com seu carro. Viggo tenta puxar o carro de John para fora da borda, mas John sai com segurança. Os dois então jogaram um contra o outro na chuva. Viggo tenta esfaquear John, mas John insere a lâmina em si mesmo, para ganhar força para quebrar o braço de Viggo, antes de pegar a faca de seu estômago e inseri-la no pescoço de Viggo. Ele o fez esperar para morrer. Voltamos à primeira cena em que John ainda está sangrando. Depois de assistir ao vídeo com Ellen, ele se inspirou para continuar. Ele foi a um abrigo para cães, onde cuidou das suas facadas. Ele então voltou para casa com um filhote de pitbull. O que achou do filme? Se gostou do vídeo, peço para curtir e se inscrever no canal, deixe o seu comentário sobre o que achou do filme, e ative o sininho das notificações para não perder os próximos filmes do Pipoque. Até o próximo vídeo.